Assim, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Mateus 24, versículos 15 a 18. Então eu trago-vos, para percebermos como é que isto vai acontecer no futuro, a última encíclica que nos fala então quais são os problemas deste mundo e como resolvê-los. Provavelmente já ouviram falar na encíclica Laudato Si. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler esta encíclica, mas é fascinante. Reparem bem, acompanham-me e prestem atenção então quais são os problemas que são apresentados e qual é a solução que é apresentada. Há necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e quê? O que é que diz o texto? Destruição do meio ambiente. Então, qual é o primeiro problema? O primeiro problema é a destruição do meio ambiente. Segundo problema, vivemos já há muito tempo na degradação moral. Baldámo-nos à ética, à bondade, à fé, à honestidade. Chegou o momento de reconhecer que esta alegre superficialidade pouco nos serviu. Uma tal destruição de todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos um contra os outros na defesa dos próprios interesses. Então, nos apresentar dois problemas. Primeiro, um problema ambiental e também um problema moral. São dois problemas. Qual é a solução proposta para estes dois problemas? Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da Terra e contribuem para a mudança climática, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado. Porque um crime contra a natureza é um crime contra Deus, nós mesmos e um pecado. É um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Então estamos a falar aqui que a mudança climática, os problemas climáticos, os problemas morais são problemas muito graves e que têm que ser adressados. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as leis da natureza. Que leis da natureza? Nessa linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi, o teu jumento. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. Então o que este texto está a dizer, do Laudato Si, é que existe um problema climático, existe um problema moral e que a Bíblia ensina, pelo sábado, que devemos cuidar da natureza. É o que está a dizer. E continua. A tradição bíblica estabelece claramente que esta reabilitação, a reabilitação da natureza, implica a redescoberta e o respeito pelos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. E eu concordo perfeitamente no que está aqui escrito. Eu aceito que existem leis, ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. E mais, eu aceito que estes ritmos são ritmos semanais. Continua o texto e está patente, por exemplo, na lei do sábado, no sétimo dia. Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. O que este texto está a dizer é que Roma vê que o descanso do sábado é a solução para os problemas deste planeta. Eu acho isto muito, muito interessante. No entanto, continua o texto e diz:
a participação na Eucaristia é especialmente importante em que dia? No domingo. E este, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Então reparem bem o que é que este texto está a dizer. Este texto está a dizer que o domingo, à semelhança do sábado bíblico, deve então ser praticado. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para descansem o teu boi e o teu jumento, e tomem folgo o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, ou seja, o domingo, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos ao cuidado da natureza e dos pobres. Quais eram os dois problemas que não tínhamos visto? Vimos que os dois problemas eram o problema da natureza, o problema climático e o problema moral. Qual é a solução que nos é apresentada? O descanso no dia do domingo. Isto é muito interessante, porque há mais de 150 anos atrás, houve alguém que escreveu quais seriam os dois argumentos que iam ser usados para a instituição de um descanso dominical. E precisamente no livro O Grande Conflito, ele descreve exatamente quais seriam os dois argumentos que iam ser usados. Reparem bem quais são os dois argumentos. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuída a grande parte à profanação de quê? Do descanso dominical. E que a imposição da observação do domingo melhoria grandemente o quê? A moral da sociedade. Insiste-se nisto especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Continua o texto. Então, qual seria um dos argumentos? A moralidade da sociedade seria melhorada pelo descanso dominical. O outro argumento diz, nesta geração, muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das explicações humanas, da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede que nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus. Pode então a inteligência causar maior dano que a ignorância. Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas Escrituras, mostrar-se-á tão bem-sucedida no preparar no caminho para a aceitação do papado com seu formalismo aprazível, como fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. Então, o que é que Ellen White diz que seriam os dois grandes argumentos para o descanso dominical? A moralidade e a ciência. É muito interessante que foram exatamente os dois argumentos usados na encíclica que acabámos de ver. Então, a Bíblia diz que as pessoas vão ser enganadas? Sim. Como? Através de argumentos científicos e através de argumentos morais. Eu queria terminar esta mensagem com um pormenor que eu acho que é muito importante. É que, se repararem, quando vimos o que aconteceu no passado, quando houve a primeira lei dominical, ela não trouxe problemas ao povo de Deus. Assim também será no futuro. Porquê? Porque abster-se de trabalhar no domingo não é receber sinal da besta. Ou seja, podemos perfeitamente aceitar esta lei dominical. Não há problema nenhum em não trabalhar ao domingo. No entanto, é o último sinal para o povo de Deus. Assim como no passado deu início àquilo que iria continuar até à pena de morte, no futuro será um sinal muito importante. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, serem forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém
pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se a nossa nação, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será um sinal. Será então o tempo de deixar as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores para lugares retirados, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Assim como no passado, a primeira lei dominical não terá problema nenhum ao povo de Deus. Mas será um sinal para que eles abandonem as cidades. Mas será que isto vai ficar por aqui? Será que no passado ficou por aqui? Não. A sequência vai ser exatamente a mesma. Amigo, clique agora nesse link e saiba como os poderosos estão, nesse momento, trabalhando pela implementação do sistema da besta. Que Deus te prepare para os últimos eventos.